Olá, continuando a nossa leitura da obra completa de Sigmund Freud, da coleção Standard da Imago. O nosso primeiro volume, é bom lembrar que ele vai ser um volume que ele está mais ligado a pequenas resenhas e pequenas notas. Então, às vezes, nós vamos ter uma certa dificuldade de entender uma coisa sequencial, mas isso é apenas o primeiro volume. A partir dos próximos volumes, nós vamos ter uma coisa muito interessante da sequência da obra freudiana. Então, hoje nós estaremos lendo duas breves resenhas. Resenha de Die Akute Neurite de Averbeck. Todos esses nomes em alemão, que são de difícil pronúncia, mas não há necessidade de nós traduzirmos porque são nomes. Muito bem. A insuficiência da chamada formação médica adquirida em nossos hospitais, entendam bem que quando eu estou lendo, é como se Freud estivesse falando aquilo que ele estava pensando e escrevendo. Então, recomeçando, a insuficiência da chamada formação médica adquirida em nossos hospitais, diante das necessidades dos médicos clínicos, revela-se com a maior nitidez. Talvez a partir do exemplo da neurastenia. Então, vamos abrir uma página aqui, um momento aqui, para falar da palavra neurastenia. Neurastenia é uma palavra que quase não se usa hoje para identificar determinados distúrbios psíquicos. Vocês podem achar essa palavra no vocabulário, que, aliás, é muito importante que todos que estão assistindo a nossa leitura tenham um vocabulário de psicanálise, desde o mais simples, o Laplanche, até um vocabulário mais elevado, para que vocês saibam perfeitamente o que a palavra neurastenia quer dizer. Esse estado patológico do sistema nervoso seguramente pode ser classificado como a mais comum de todas as doenças existentes em nossa sociedade. Complica e agrava muitíssimo outros quadros clínicos em pacientes das melhores classes, sendo ainda praticamente desconhecido dos médicos de boa formação científica. Parênteses. Então, vocês vejam que naquela época, médicos com boa formação científica ainda não estavam familiarizados com a palavra e a psicopatologia, que era a neurastenia, ok? E naquela época ainda era pouco conhecido, ou tido por eles como apenas um nome moderno de significado impreciso. A neurastenia não é um quadro clínico no sentido descrito pelos manuais que se baseiam com demasiada exclusividade na anatomia patológica. De preferência, deve ser descrita como um modo de reagir do sistema nervoso. Mereceria a máxima atenção da parte dos médicos que trabalham por via científica. Atenção não menor do que aquela já demonstrada pelos médicos que trabalham com terapeutas, pelos diretores de sanatórios e etc. Deve-se, portanto, recomendar a círculos mais amplos esse breve trabalho, em virtude de suas descrições cuidadosas, embora intencionalmente veementes, de suas proposições e observações referentes a condições sociais. Estas, conforme suspeita seu autor, nem sempre encontrarão a concordância de seus colegas, embora o trabalho venha a despertar seu interesse em todas as áreas. Sua observação sobre o serviço militar obrigatório como cura para os males da vida civilizada e sua proposição no sentido de que a recuperação periódica deve tornar-se possível para os trabalhadores de classe média, em épocas de boa saúde, por intermédio da assistência do Estado,
esses dois temas estão abertos a múltiplas objeções. Porém, deve admitir-se que o livrinho trata imaginariamente de importantes questões relativas à assistência médica. Então, o Freud, nessa breve resenha, o Freud já começa a denotar uma preocupação da psicanálise exercida por médicos. Na verdade, ele está falando da neurastenia, que já era uma patologia conhecida, mas que, vista de uma maneira médica, é muito mal interpretada. Falemos agora da resenha de Jill Brain-for von Naureston. São resenhas de nomes muito complicados em alemão, que nem tem necessidade de a gente explicar muito bem. O método terapêutico proposto por Y. Mitchell, muito original, especialista em doenças nervosas da Filadélfia, foi recomendado na Alemanha pela primeira vez por Burkhardt e teve pleno reconhecimento durante o ano passado. Numa conferência proferida por Leiden, esse método combina repouso no leito, isolamento, alimentação abundante, massagem e tratamento por eletricidade, de forma estritamente controlada. Supera estados de exaustão nervosa grave e de longa duração. E também Leiden, o responsável pela consecução da tradução desse pequeno livro. Então, vocês veem que a metodologia de tratamento, por exemplo, da neurastenia, recomendada por Burkhardt, era um método que as pessoas tinham que ficar hospitalizadas ou numa clínica, repousando na cama, isoladas, com muita comida, massagem e tratamento por eletricidade. Não necessariamente eletrochoque, mas existiam aparelhos de corrente galvânica, farádica, enfim, que eles usavam para trabalhar a neurastenia. Então, esse pequeno livro, contém os mais valiosos conselhos para a seleção de casos adequados ao tratamento em questão e algumas observações interessantes sobre a tradução das diversas forças terapêuticas que compõem o tratamento do Dr. Mitchell. Sem dúvida, trará a todos os médicos uma ampliação dos conhecimentos a respeito desse médico. A ordenação especificamente inglesa das sentenças e pensamentos talvez tenha sido preservada com demasiada exatidão na tradução. Os termos histeria e histérico são empregados quase sempre no sentido vulgar e não no sentido científico dessa palavra tão deturpada. Assinado Dr. Sigmund Freud. Então, vocês veem que isso eram os primórdios do nascimento da psicanálise. O Freud, sendo um médico voltado à fisiologia, ele já estava preocupado com essas demandas, né, clínicas que apareciam no seu consultório particular e que traziam a questão da neurastenia. E a possibilidade de nós percebermos que havia todo um envolvimento médico nessa época em Viena, de muitos médicos já, não só em Viena, como em Paris, etc., já preocupados em estar trabalhando todas essas questões do sistema nervoso. Histeria, 1888. Nota, então nós temos uma primeira nota, aonde em duas cartas que Freud escreve a Fliess, publicadas no Afange, de 28 de maio e 29 de agosto, ele fala, em 1888, uma íntima conexão, numa terceira carta que ele escreve no dia 24 de novembro de 1887. Freud fala de suas contribuições para a Enciclopédia de Valerette, obra publicada em 2 volumes em 1888 e 1891. De vez que os artigos na Valerette não levam assinatura, não é possível nós termos completa certeza da autoria deles. O próprio Freud especifica apenas um deles, nessas cartas. Então, assim, o trabalho de Freud, gente, também ele foi muito trabalhado em cartas que o Freud vai ter com muitos médicos, futuros psicanalistas,
porque não havia internet, né? Não havia telefone, assim, acho que até telefone já havia, mas não havia, assim, a comunicação não era muito fácil. Então, a comunicação por cartas, vai haver toda uma publicação de cartas do Freud com uma série de cientistas da época. Aquele que se refere, o próprio Freud especifica apenas um artigo nessas cartas, aquele que se refere à anatomia cerebral, e queixa-se de que o artigo sofreu muitos cortes. Contudo, em seu estudo autobiográfico de 1925, menciona também um artigo sobre afasia. Afasia, então aqui ficam as palavrinhas que vocês devem pesquisar no dicionário, né? Nós falamos já de neurastenia e agora estamos falando de afasia, que aparece na edição brasileira Standard do volume 20, página 18 da Imago, em 1976. Os organizadores dessa publicação, a FANGE, ademais sugerem que os artigos sobre as lesões cerebrais infantis e sobre as paralisias poderiam ser atribuídos a ele e, com maior convicção, incluem como sendo provavelmente de Freud o que se refere à histeria que é apresentado a seguir. Ok? Então, nós vamos aqui ler as primeiras resenhas sobre a histeria. A histeria vem do grego e significa útero. Ok? Então vamos lá. O nome histeria tem origem nos primórdios da medicina e resulta do preconceito superado somente nos dias atuais, que vincula as neuroses às doenças do aparelho genital feminino. Na Idade Média, as neuroses desempenharam um papel significativo na história da civilização. Surgiram sob a forma de epidemias, em consequência de contágio psíquico, e estavam na origem do que havia de real na história da possessão pelo demônio e da feitiçaria. Documentos daquela época provam que a sua sintomatologia não sofreu modificação até os dias atuais. Uma abordagem adequada e uma melhor compreensão da doença apenas tiveram início com os trabalhos do Dr. Jean-Marie Charcot e da escola de Salpêtrière, inspirada por ele. Até essa época, a histeria tinha sido a bête noire da medicina. A bête noire da medicina, ela teria sido assim a coisa, digamos, a coqueluche, a coqueluche que graçava nos meios médicos. Os pobres histéricos que em séculos anteriores tinham sido jogados nas fogueiras ou então exorcizados, em épocas recentes e esclarecidas, estavam sujeitos à calamidade do ridículo. Seu estado era tido como indigno da observação médica, como se fossem simulações e exageros. Então, vocês acompanham que a histeria vem vindo através dos séculos, sendo interpretada como tudo menos doença psíquica. Não é? É o Jean-Marie Charcot e o Freud que vão dar à histeria a verdadeira dimensão dentro do campo psíquico. A histeria é uma neurose no mais estrito sentido da palavra. Quer dizer, não só não foram achadas alterações perceptíveis no sistema nervoso nessa doença, como também não se espera que qualquer refinamento das técnicas de anatomia venha revelar alguma dessas alterações. A histeria baseia-se total e inteiramente em modificações fisiológicas do sistema nervoso. Sua essência deve ser expressa numa fórmula que leve em consideração as condições de excitabilidade nas diferentes partes do sistema nervoso. Uma fórmula fisiopatológica desse tipo, no entanto, ainda não foi descoberta. Por enquanto, devemos nos contentar em definir a neurose de um modo puramente nosográfico, pela totalidade dos sintomas que ela apresenta. Da mesma forma como a doença de Graves se caracteriza por um grupo de sintomas, como, por exemplo, exoftalmia, bócio, tremor, aceleração do pulso e alteração psíquica, sem qualquer consideração relativa a alguma conexão mais íntima entre esses fenômenos.
ele está explicando que é preciso ter um quadro nosográfico. Então, assim, também como quando ele diagnosticava uma doença orgânica, que é a doença de Graves, ele também diagnostica e faz esse mapeamento da histeria. Muito bem, então vamos lá para a definição. Os autores alemães, assim como os ingleses, ainda hoje têm o hábito de agrupar arbitrariamente as descrições referentes à histeria e o histérico e de lançar a histeria num amontoado confuso junto com estados nervosos em geral, neurastenias, muitos dos estados psicóticos e muitas neuroses que ainda não foram consideradas a parte do caos das doenças nervosas. Charcot, pelo contrário, sustenta com firmeza a opinião de que a histeria é um quadro clínico nitidamente circunscrito e bem definido, que pode ser com bastante clareza reconhecido casos extremos daquilo que se conhece como a grande histeria ou a estereoepilepsia. A histeria também abrange as formas mais brandas e rudimentares que ocorrem numa série de graduação, desde o tipo grande histeria até um tipo normal. A histeria é fundamentalmente diferente da neurastenia e, na verdade, estritamente falando, é o contrário desta. Então, assim, Freud vai começar a descrever, e Freud diz que Jean-Marie Charcot consegue dar todos os sintomas da histeria e consegue fazer, através desse quadro de sintomatologia, isolar perfeitamente o quadro histérico, lembrando a vocês que a histeria pode ir desde um pequeno sintoma até a grande histeria, que se assemelha a uma convulsão epilética, que é exatamente o que ele está chamando de estereoepilepsia. Ok? Agora vamos para a sintomatologia. A sintomatologia, aqui no caso, é da grande histeria. É extremamente variada, mas nem por isso absolutamente anárquica. Compõe-se de uma série de sintomas que incluem o seguinte. Primeiro, ataques convulsivos. Estes são precedidos de uma aura peculiar, pressão no epigastro, constrição na garganta, latejamento nas têmporas, zumbido nos ouvidos ou partes desse complexo de sintomas. Essas sensações aura, como são chamadas, também surgem em pacientes histéricos como sintomas isolados ou representam em si mesmos um ataque. É especialmente conhecido o globus histéricos, uma sensação que lembra espasmos da faringe, como se uma bola estivesse subindo do epigastro para a garganta. Na verdade, é aquele bolo histérico que as pessoas dizem sentir aqui na garganta, uma bola que sobe e desce. É isso que o Freud está tentando explicar. Um ataque propriamente dito, quando completo, um ataque histérico, quando completo, ele apresenta 3 fases. Então, vamos lá. A primeira é a fase epileptoide. Assemelha-se a um ataque epilético comum, às vezes a um ataque epilético unilateral, dos 2 lados, né? Ou apenas de um lado. A segunda fase, a dos grandes movimentos, apresenta movimentos amplos, tais como os movimentos que nós conhecemos como salamaleques. Salamaleques são movimentos mais ou menos assim, ó. Quando a pessoa faz assim, vocês estão vendo a minha mão? Então, quando a pessoa faz movimentos em arcos, né? Salamaleque é uma forma de se movimentar dos árabes. Então, ele está fazendo aqui uma comparação. Os movimentos do cliente são movimentos em salamaleques, atitudes em arco, contorções e outros. A força desenvolvida nesses ataques é com frequência muito grande. Para diferenciar esses movimentos de um ataque epilético, deve-se observar que os movimentos histéricos sempre são executados
com uma certa correção e de modo coordenado. Ou seja, o epilético, quando ele tem uma crise, ele cai, se machuca. O histérico é como se ele controlasse de uma certa maneira o ambiente para não cair e não se machucar, ok? O que contrasta nitidamente com a cega brutalidade das contrações epiléticas. Além disso, nas convulsões histéricas, mesmo naquelas mais violentas, geralmente são evitados os ferimentos relativamente graves. A terceira fase é a fase alucinatória do ataque histérico, em que ocorrem as atitudes passionais. Distinguem-se pelas atitudes e posturas que surgem cenas de movimento violento, que o paciente alucina e frequentemente acompanha com palavras correspondentes. Durante todo o ataque, a consciência pode ou conservar-se ou perder-se. Mais frequentemente ocorre a última dessas possibilidades, o cliente perde a consciência. Ataques do tipo descrito seguem-se frequentemente uns dentro dos outros em série, de forma que o ataque inteiro pode durar diversas horas ou dias. Freud está aqui descrevendo a sintomatologia de um ataque histérico grave, dividido em 3 fases, ok? É insignificante a elevação da temperatura durante esses ataques, em contraste com o que acontece na epilepsia, que a temperatura tem uma grande elevação. Cada fase do ataque ou cada parte separada de uma fase pode ser isolada e pode representar o ataque, nos casos menos complexos. Naturalmente, ataques desse tipo, abreviados, nós os encontramos com frequência incomparavelmente maior do que os ataques completos. Possuem especial interesse aqueles ataques histéricos que, em lugar das 3 fases, exibem um coma que surge de maneira apopletiforme. Apopletiforme é com apoplexia, que também é uma palavra que vocês podem estar pesquisando. Apoplexia. Então, um ataque histérico que exibe um coma que surge de uma maneira apopletiforme. Os chamados ataques de sono ou os ataques de sommeil, né? Ataques de sono, esse coma pode assemelhar-se a um sono natural ou acompanhar-se de tamanha diminuição da respiração e da circulação a ponto de poder ser confundido com um estado de morte. Existem casos autênticos de estados dessa espécie que duram semanas e meses. Nesse sono prolongado, a nutrição corporal diminui gradualmente, mas não há risco de vida. Em cerca de 1/3 dos casos de histeria, o sintoma dos ataques tão característicos está ausente. Isso, é preciso que vocês entendam que na época do Freud, na época que Freud estava desenvolvendo esse trabalho e estava trabalhando com histeria, e também os outros médicos, eles não tinham o que hoje nós temos e chamamos, por exemplo, um pronto-socorro hospitalar, né? Então, é provável que esses doentes que ainda existem, né, com essas características histéricas, eles são levados prontamente para um pronto-socorro e depois encaminhados para uma ala psiquiátrica, para uma clínica psiquiátrica. Então, são casos que, nesse estado de gravidade, dificilmente eles vêm parar no consultório psicanalítico ou psicológico, sem antes irem para um pronto-socorro. Mas naquela época não, né? Naquela época as coisas não eram tão bem definidas. Muito bem. Freud agora fala do que seriam as zonas histerógenas. Em íntima conexão com os ataques, encontramos as chamadas zonas histerógenas, áreas supersensíveis do corpo nas quais um leve estímulo desencadeia um ataque, cuja aura muitas vezes inicia-se com uma sensação proveniente desta área. Tais áreas podem situar-se na pele, nas partes profundas, nos ossos, nas membranas mucosas, até mesmo nos órgãos dos sentidos.
são encontradas com maior frequência no tronco do que nas extremidades. E tem preferência por determinados locais. Por exemplo, em mulheres, mas também em homens, numa área da parede abdominal correspondente aos ovários, na região coronária do crânio e na região coronária, né, que a região coronária é essa aqui, e na região inframamária. E nos homens, nos testículos e no cordão espermático. A pressão nessas áreas, muitas vezes, não desencadeia uma convulsão, mas sim as sensações aura. Ele chama de sensações aura determinadas sensações que você tem, né, que o cliente histérico tem, a despeito de si mesmo, de estar crescendo, diminuindo, sensações que ele não sabe definir corporeamente muito bem. Também é possível exercer uma influência inibidora sobre os ataques, atuando sobre muitas das zonas esterógenas. Uma vigorosa pressão sobre a área ovariana, por exemplo, desperta muitos pacientes do meio de um ataque histérico ou de um sono histérico. No caso desses pacientes, pode-se fazer a prevenção de um ataque iminente fazendo-os usar um cinto semelhante a uma funda para a hérnia, cuja almofada comprimia a área ovariana. As zonas esterógenas às vezes são numerosas, às vezes são poucas, e podem ser unilaterais ou bilaterais, podem ser de um lado só ou de ambos os lados. Tudo isso é a descrição que o Freud dá de um grande ataque histérico. Porque nós, muitas vezes, temos a sensação que um ataque histérico é alguém que começa a gritar e a puxar os cabelos desmedidamente. E isso é uma ideia parcial e errônea. Então, agora ele vai descrever os distúrbios da sensibilidade. Constituem estes os sintomas mais frequentes da neurose. Os mais importantes do ponto de vista diagnóstico. Persistem mesmo durante os períodos de remissão. E são os mais importantes, porque os distúrbios da sensibilidade desempenham um papel relativamente pequeno nas chamadas doenças cerebrais orgânicas. Consistem na anestesia ou na hiperestesia, que é a anestesia que é a não sensibilidade de determinados órgãos. Por exemplo, as pessoas que estão com a anestesia histérica ou a hiperestesia, você espeta, por exemplo, uma agulha na mão, no braço, e a pessoa não tem reação, não tem dor. E apresentam, quanto à extensão e ao grau de intensidade, uma variabilidade não observada em nenhuma outra doença. A anestesia pode afetar a pele, as membranas mucosas, os ossos, os músculos e os nervos, os órgãos dos sentidos e os intestinos. Contudo, o mais comum é que ocorra anestesia da pele. No caso da histeria da pele, todas as diferentes espécies de sensação da pele podem ser dissociadas e comportar-se de forma muito independente umas das outras. A anestesia pode ser total ou pode atingir apenas a sensação da dor, que é a analgesia, que é a mais comum, ou apenas as sensações de temperatura, pressão ou eletricidade, ou a sensibilidade muscular. Só uma possibilidade não se concretiza na histeria: uma diminuição do sentido do tato, enquanto as outras qualidades são mantidas. Por outro lado, pode ocorrer que as sensações puramente táteis deem origem a uma sensação de dor, que se chama alfalgesia. Muitas vezes, a anestesia histérica atinge um grau tão elevado que a mais potente faradização é a aplicação da corrente farádica. Então, é chamada de faradização. Então, muitas vezes, a anestesia histérica atinge um grau tão elevado que a mais potente faradização dos troncos nervosos não produz qualquer reação sensorial. Então, eles aplicam a corrente farádica, né? Existe a corrente farádica e a galvânica, eles aplicam o que seria a eletricidade e o cliente não tem reação nenhuma porque ele está anestesiado.
Quanto à extensão, a anestesia pode ser total em casos raros. Pode afetar toda a superfície da pele e a maioria dos órgãos dos sentidos. Com maior frequência, no entanto, trata-se de uma hemianestesia, como a que é produzida por uma lesão da cápsula interna. Distingue-se, porém, da hemianestesia devido à doença orgânica pelo fato de que geralmente ultrapassa a linha média em algum ponto. Por exemplo, inclui a língua, a laringe ou genitais como um todo. Então, a pessoa pode ficar com a língua, com a laringe ou os órgãos genitais anestesiado. Ou seja, então, vocês estão vendo que um sintoma histérico necessariamente não são gritos. De repente, é a perda de sensibilidade, é a anestesia de determinados locais do organismo. Os olhos não são afetados de forma muito forte, mas pode ocorrer, às vezes, uma anestesia dos olhos. Ademais, a hemianestesia histérica apresenta grande variabilidade na forma como se distribui. Pode acontecer que um dos órgãos dos sentidos ou um órgão localizado no lado anestesiado escape inteiramente à anestesia. E qualquer área sensível no quadro pode ser substituída por uma outra área simetricamente, ok? Por fim, a anestesia histérica pode surgir em focos disseminados unilaterais ou bilaterais, ou simplesmente em determinadas áreas nas extremidades ou em áreas situadas sobre órgãos internos atingidos por alguma doença. Então, vocês estão vendo que quando Freud descreve a histeria, ele está descrevendo exatamente dentro de um quadro de um médico. Né? Mas é importante que a gente saiba esses primórdios de como Freud escreve, para depois nós chegarmos em entendimentos mais simples e mais amplos para a nossa clínica, para o nosso atendimento diário. Em todas essas situações, pode ser substituída pela hiperestesia. No caso da anestesia histérica, os reflexos sensoriais, via de regra, estão diminuídos, como, por exemplo, o reflexo conjuntival, o reflexo do espirro e o faríngeo. Os vitais reflexos da córnea e da glote são, porém, mantidos. Os reflexos vasomotores e da dilatação pupilar, mediante estimulação da pele, não são interrompidos sequer no caso do mais elevado grau de anestesia. A anestesia histérica sempre é um sintoma a ser pesquisado pelo médico, de vez que na maior parte dos casos, até mesmo quando ela tem ampla extensão e grande gravidade, geralmente escapa totalmente à percepção do paciente. Em contraste com a anestesia orgânica, deve-se enfatizar que os distúrbios histéricos da sensibilidade a rigor não impedem ao paciente alguma atividade motora. Quer dizer, o paciente histérico pode estar anestesiado e estar se locomovendo, se mexendo, apesar da anestesia. Áreas da pele que estão histericamente anestesiadas caracterizam-se com frequência por anemia local e não sangram quando picadas. Olha, isso é muito interessante, porque existem determinadas até operações, assim, sem querer ferir nenhuma susceptibilidade, mas podem até existir algumas operações aqui chamadas de âmbito espiritual e que não sangram e que podem ser de caráter histérico, hein? Não estou dizendo que todas são, por favor. Mas entendam que existe a possibilidade de algumas dessas intervenções pseudo-espirituais serem crises histéricas, uma vez que, por anemia local, não sangram quando espetadas. Isso é apenas uma complicação, não constituindo, porém, condição necessária da anestesia. É possível separar artificialmente os dois fenômenos um do outro. Frequentemente existe uma relação recíproca entre anestesia e zonas histerógenas, como se toda a sensibilidade de uma parte relativamente grande do corpo estivesse comprometida numa única zona. Os distúrbios da sensibilidade são os sintomas os quais é possível basear-se em um diagnóstico de histeria, mesmo nas suas formas mais rudimentares.
Na Idade Média, a descoberta das áreas anestésicas e não hemorrágicas eram chamadas de sigmatas diabólicas, ou estigmatas diabólicas, era considerada uma prova de feitiçaria. Fica aqui a pesquisa para vocês dessas pessoas que têm estigmatas. Estigmatas seriam aquelas pessoas que vocês já devem ter visto, por exemplo, tem um furo na mão, né? E dá uma sangradinha, mas não sangra mais. Na Idade Média, quem tinha a estigmata era considerada estigmata diabólica e era considerada uma prova de feitiçaria. Vejam bem o quanto isso entra e pode entrar num quadro histérico. Muito bem. Quarto, distúrbios da atividade sensorial. Estes podem afetar todos os órgãos dos sentidos, podem aparecer simultaneamente ou independentemente de modificações na sensibilidade da pele. O distúrbio histérico da visão consiste em amaurose ou ambliopia unilateral ou bilateral, mas nunca em exionapsias. Esses sintomas são fundo de olho normal ao exame, ausência de reflexo conjuntival. Vocês estão vendo assim que o Freud, ele está fazendo um exame clínico na pessoa profundo, como um clínico geral, né? Ele está examinando o fundo de olho, ele examina cada pedaço da pessoa para ver como é que esse quadro histérico ocorre agora no campo visual. E existe uma coisa muito interessante no campo visual, que é o estreitamento concêntrico do campo visual. Então, a pessoa tem uma redução da percepção luminosa e a cromatopsia. No caso do último sintoma, é uma coisa muito interessante. Refere-se à sensibilidade ao roxo. É a primeira a ser perdida. Então, nessa crise histérica, é uma coisa muito interessante. O olho da pessoa tem uma sensibilidade maior à luz e não percebe a cor roxa. A sensibilidade ao vermelho e ao azul persistem ao máximo. Os fenômenos não se coadunam com nenhuma teoria da cegueira. As cores, que seria, né, as pessoas que têm dificuldade de ver cores. As diferentes sensibilidades às cores comportam-se independentemente umas das outras. São frequentes os distúrbios da acomodação, assim como as falsas conclusões deles resultantes. Objetos que se aproximam do olho e que dele se afastam são vistos em tamanhos diferentes e duplos ou múltiplos, que é chamada diplopia monocular ou macropsia ou micropsia. Ou seja, o histérico, quando você aproxima dos olhos dele e afasta um objeto, ele tende a ver esse objeto maior ou menor do que ele realmente é. No que tange a surdez histérica, raramente é bilateral. Com maior frequência, mais ou menos completa, combinada com anestesia do pavilhão da orelha, do canal auditivo e até mesmo da membrana do tímpano. Então, ocorre a surdez histérica, mas não de ambos os lados. Costuma ocorrer mais frequentemente de um lado só. Quando esse distúrbio histérico do paladar e também do olfato, via de regra, é possível encontrar anestesia das regiões da pele e da membrana mucosa pertencentes aos órgãos desses sentidos. São frequentes em pacientes histéricos a parestesia, a hiperestesia dos órgãos dos sentidos inferiores. Às vezes, há uma extraordinária exacerbação da atividade sensória, especialmente do olfato e da audição. Aqui significa que durante uma crise histérica pode haver um aumento da sensibilidade da audição e do olfato. As pessoas ficam ouvindo mais e sentindo mais os cheiros. Quinto, paralisias. A chamada paralisia histérica são mais raras do que as anestesias e quase sempre acompanhadas de anestesia da parte do corpo paralisada. Abre parênteses. É a primeira cena do filme Freud Além da Alma, quando Charcot está trocando os sintomas de dois pacientes histéricos, um deles paralisado, que no caso era uma mulher com paralisia. Então a paralisia histérica, ela é mais rara, mas ela vem sempre acompanhada de anestesia. Ao passo que na doença orgânica, os distúrbios da motilidade
predominam e surgem independentemente da anestesia. As paralisias histéricas não levam em conta a estrutura anatômica do sistema nervoso, a qual, conforme se sabe, se evidencia da maneira mais inequívoca na distribuição das paralisias orgânicas. Acima de tudo, não existem paralisias histéricas que se possam equiparar às paralisias periféricas do facial, do radial ou do denteado. Então, ele está comparando as paralisias reais de algumas partes do corpo que não se comparam às paralisias histéricas. Isto é, que abrangem grupos de músculos ou de músculos e pele, agrupados segundo a inervação anatômica comum. As paralisias histéricas só são comparáveis às paralisias corticais, porém se distinguem destas por múltiplos aspectos. Assim, existe a hemiplegia histérica, na qual, porém, são atingidos somente o braço e a perna do mesmo lado. Então, é chamado de hemiplegia histérica. Ou seja, a pessoa é atingida na perna e no braço, por exemplo, do lado direito. Mas aí é a perna e o braço do lado direito. Não é a perna do lado direito e o braço do lado esquerdo. Nesse caso, contudo, não existe a paralisia facial histérica. Quando muito, além da paralisia das extremidades, pode haver uma contratura dos músculos faciais e da língua, situada às vezes ao lado da paralisia e às vezes no lado oposto e manifestada, entre outras coisas, por um excessivo desvio da língua. Uma outra característica que se distingue na hemiplegia histérica é o fato de que a perna paralisada não se movimenta na articulação da coxa, num deslocamento circular, mas é arrastada como um apêndice morto. Então, a pessoa que está com a paralisia na perna, ela não faz a articulação da coxa, mas ela arrasta a perna, ok? Como se tivesse uma parte morta. A hemiplegia histérica sempre está ligada a uma hemianestesia, que, em geral, é de uma intensidade comparativamente grave. Além disso, na histeria encontramos paralisia de um braço ou de uma perna, independentemente ou de ambas as pernas. Nesse último caso, a paralisia do intestino e da bexiga pode acompanhar a anestesia das pernas e, por conseguinte, o quadro clínico pode vir a assemelhar-se de perto de uma paralisia medular. Ou seja, é como se a pessoa estivesse paraplégica, né? A impressão que dá nesse histérico é que ele está paraplégico. E mais, a paralisia, em vez de se estender a um membro e em todas as partes, pode afetar segmentos do mesmo membro, a mão, o ombro, o cotovelo, etc. Com relação a isso, não há preferência por parte distal, ao passo que é característico de uma paralisia orgânica. Então, o Freud vai descrevendo detalhada e medicamente, clinicamente, como é uma grande histeria. Em sexto lugar, ele vem falar das contraturas. Nas formas mais graves da histeria, há uma tendência geral no sentido do aparelho muscular reagir a pequenos estímulos através da contratura. Para isso, pode ser suficiente a simples aplicação da faixa de Esmarch. Isso também, faixa de Esmarch é uma aplicação elétrica que se usava. Contraturas dessa espécie também ocorrem com frequência em casos menos graves, nos músculos mais variados. Nas extremidades, elas se caracterizam por uma excessiva intensidade e podem ocorrer em qualquer posição, o que não se explica pela estimulação de determinados troncos nervosos. Apresentam uma persistência comum, não relaxam com o sono, como ocorre com contraturas orgânicas. Então, o histérico que está com uma contratura muscular, ele dorme e continua com o músculo contraído, ok? Então, assim, o Freud vai descrevendo todos esses sintomas orgânicos para descrever a grande histeria. Juntamente com os sintomas físicos da histeria, pode ser observado toda uma série de distúrbios psíquicos,
Nestes, futuramente, as modificações características da histeria, sem dúvida, serão decifradas. Contudo, a análise deles até o momento mal começou, ou seja, Freud estava nos primórdios dessa descoberta. Esses distúrbios psíquicos são representados por alterações no curso e na associação de ideias, inibições da atividade da vontade, exagero e supressão dos sentimentos, etc., que podem ser resumidos como alterações na distribuição normal, no sistema nervoso, das quantidades estáveis de excitação. Olha, eu vou repetir porque isso é muito importante quando a gente for entender a teoria econômica de Freud, a teoria da economia de energia. Então, as alterações podem ser resumidas como alterações na distribuição normal no sistema nervoso das quantidades estáveis de excitação. Quantidades estáveis de excitação, Freud está se reportando ao que seria uma estabilidade energética pelas descargas, ok? Uma psicose, no sentido psiquiátrico do termo, não faz parte da histeria, ainda que possa desenvolver-se sobre a base do estado histérico, nesse caso, devendo ser considerada uma complicação, aquilo que popularmente se descreve como temperamento histérico, que seja instabilidade da vontade, alterações do humor, aumento da excitabilidade, com uma diminuição de todos os sentimentos altruísticos, pode estar presente na histeria, mas não é absolutamente necessário para o diagnóstico da histeria. Existem casos graves de histeria nos quais está inteiramente ausente uma alteração psíquica desse tipo. Muitos dos pacientes que pertencem a essa classe encontram-se entre as pessoas mais amáveis e inteligentes, de vontade muito forte, que percebe nitidamente sua doença como algo alheio à sua própria natureza. Os sintomas psíquicos têm sua significação dentro do quadro total da histeria, mas não são mais constantes do que os sintomas físicos, os estigmas. Por outro lado, as modificações psíquicas que devem ser assinaladas como fundamento do estado histérico ocorrem inteiramente na esfera da atividade cerebral inconsciente automática. Talvez ainda se possa acentuar que, na histeria, assim como todas as neuroses, acha-se aumentada a influência dos processos psíquicos sobre os processos físicos do organismo e que os pacientes histéricos funcionam com um excesso de excitação no sistema nervoso, excesso que se manifesta ora como inibidor, ora como irritante e se desloca com grande mobilidade dentro do sistema nervoso. Muito bem, nós vamos dar uma parada por aqui e estamos descrevendo a histeria escrita por Freud. É um começo um tanto quanto maçante, mas é importante que vocês compreendam que essa leitura se faz para que nós observemos como Freud meticulosamente, dedicadamente, fazia o levantamento dos sintomas físicos e dos sintomas psíquicos da histeria. Estamos ainda no volume 1, no início das resenhas. A semana que... então, assim, nós vamos continuar falando e lendo a obra completa de Sigmund Freud e depois, quando nós terminarmos a leitura, nós vamos explicar a nova sistematização da compreensão da obra freudiana. Não como ela é na sua leitura, mas como ela depois deve ser entendida. Obrigada e ficamos por aqui.